Olá, eu sou o professor Léo Carrer, da Universidade Estadual de Goiás. Estou aqui para apresentar a vocês o Sistema de Editoração de Revistas Eletrônicas, o SER, ou na sigla em inglês, OJS, Open Journal System. Esse é um sistema internacional que permite às universidades criar portais para abrigar revistas, periódicos científicos e anais de eventos. Para criar uma revista, se a sua universidade já tem o sistema OJS instalado, basta você entrar em contato com a coordenação de publicações da sua instituição e solicitar a criação. Uma vez criado, você deve passar a configuração dessa revista. E é isso que eu vou mostrar para vocês como fazer nesse primeiro vídeo. Primeiramente, eu vou apresentar para vocês como que fica o portal de periódicos de uma instituição. Esse aqui é o portal de periódicos científicos da Universidade Estadual de Goiás. Então aqui nós temos o logo, do portal, uma pequena descrição com os objetivos, com as características desse portal, e aqui embaixo todas as revistas que forem criadas dentro desse portal irão aparecer aqui. Elas sempre aparecerão com o título da revista, uma imagem, que pode ser a imagem normalmente da última capa, da última edição que foi criada, uma breve descrição da revista, com os objetivos, a área temática dela, onde que ela é editorada, quais os tipos de texto que ela publica, ou pode ter outras informações também. E aqui o link para acessar essa revista. Tá? Então aqui são todas as revistas que foram criadas dentro desse portal. Quando você acessa a revista, ela vai aparecer dessa forma. Essa aqui é a página inicial de uma revista dentro do portal de periódicos. Essa aqui, no caso, é a revista que eu editoro, que é a revista de História da UEG. Aqui nós temos o logo dela. Aqui alguns links, mas para a pessoa ter um acesso mais rápido à edição atual. Os arquivos são as edições anteriores, as edições que já foram criadas pela revista. Uma parte de notícias, que você pode utilizar para estar sempre informando os seus leitores e autores sobre novas questões da revista, chamada de artigos, novos modelos de publicação e etc. E na página sobre, nós vamos ter informações sobre a revista, sobre as submissões, sobre a equipe editorial e o contato, para a pessoa poder entrar em contato com os editores da revista. Aqui, nessa página inicial, nós teremos inicialmente uma caixa com as notícias. Então, todas as notícias que você criar, elas vão aparecer aqui. O título da notícia, uma pequena descrição, e se você clicar em Saiba Mais, ele vai ampliar e vai aparecer o texto completo da notícia. Então, é bastante interessante você utilizar esse sistema de notícias para estar se comunicando com os leitores, os autores da sua revista. Quando você criar uma primeira edição, ela vai aparecer aqui embaixo. Então, aqui nós temos a edição atual da revista. Volume 8, número 1, de 2019. Um título da revista, pode ser, no caso, se você for publicar um dossiê, por exemplo, você pode colocar o título do dossiê aqui. E aqui um pequeno texto descritivo. Pode ser uma explicação sobre o dossiê, uma apresentação da edição. No caso aqui, nós optamos por colocar nessa descrição inicial os créditos da imagem de capa que ilustra aquela edição. Então, aqui estão as duas imagens que ilustram a edição, elas estão creditadas corretamente aqui, com a questão de direitos autorais. Aqui vão ficar os artigos, textos, traduções, entrevistas, resenhas, notas que você publicar na sua revista, nessa edição. Então, aqui é a seção de artigos livres, já tem alguns artigos publicados aqui, e aqui outra seção de notas. Os artigos eles sempre vão vir apresentar o título e o nome do autor. Tá? Essas são as informações básicas aí do texto quando ele coloca. Quando você clica no texto, ele vai ampliar, vai aparecer o resumo, as palavras-chave e a biografia do autor. Então, essas são as informações básicas que você tem aí sobre o texto. Se você quiser ler o texto, você clica em PDF, ele vai baixar o texto para você ler. Tá? Aqui nós temos algumas informações adicionais sobre a revista. Você pode colocar quais são as normas para publicação, você pode colocar qual é a avaliação dessa revista junto à CAPES, aqui no caso foi o que a gente optou por fazer, colocou aqui a avaliação da revista, o ISSN, um link para as diretrizes para os autores, ou seja, as normas de publicação de textos da revista, e as indexações e bases bibliográficas, ou seja, em quais bases bibliográficas aquela revista está cadastrada. E aqui embaixo, no rodapé, você pode colocar uma pequena descrição da revista, ou você pode colocar uma imagem também, fica a seu critério.
Então eu vou mostrar para vocês agora como fazer essa configuração. Eu pedi para que fosse criado uma página dos anais de um evento que a gente está fazendo na UEG, que é o Simpósio Nacional de Estudos da Religião. Tá? Então, quando você cria uma revista ou anais no portal de periódico da sua instituição, ela vai aparecer inicialmente dessa forma aqui. Ou seja, ela vai aparecer sem nada, sem nenhum texto, somente com o título aqui. Né? Esses links aqui, se eu clicar neles, não vai ter nada, porque não foi publicado nenhuma edição ainda. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai vir aqui no seu perfil, né? Você vai entrar com o login e senha, que esse também é um passo de quando a pessoa cria as revistas para você, ele vai criar também um login e uma senha para você poder acessar. Todo mundo que gerencia as revistas dentro do portal de periódicos, ele tem um login e uma senha. Então, você vai clicar aqui no painel de controle, ele vai apresentar as configurações daquele periódico, né? Seja ele revista ou anais. Então, aqui nós temos as configurações. Tá? Esses aqui são o menu, é o menu que apresenta essas configurações. Submissões, quando você clica, que é essa página que está aqui, ele vai aparecer aqui todos os textos que tiverem sido enviados para a sua revista. Aqui no caso da revista de História, vou mostrar para vocês como que fica quando você tem textos submetidos na revista. Ele fica uma fila com vários textos, com o título do texto, né, e o autor, que fica dessa forma. Então, aqui ele mostra se ele está em avaliação, né, se ele ainda não foi avaliado, ou seja, ele está em estado de submissão ainda, então você tem que mandar esse aqui para avaliação. Quando novas avaliações estão prontas, ele identifica. Então, aqui vai ter todos os textos que foram submetidos naquela revista. Tá? Aqui, como nós criamos agora, né, esses anais, eles não têm nada ainda. As edições, na parte de edições, você vai ter a opção de edições futuras ou edições anteriores. Edições futuras são aquelas edições que você cria e não lançou ainda, não foi lançada. Ela está em stand-by no arquivo do portal para ser lançada futuramente. E edições anteriores são as edições que já foram lançadas. E aqui nós temos as configurações, né? Configurações da revista, do website, o fluxo de trabalho e a distribuição. Então, aqui é onde você configura, tá, a sua revista, onde você configura aquela página inicial. Usuários são os perfis, né, que trabalham com a sua revista. Ou seja, todas as pessoas que estão cadastradas na revista aparecem aqui em usuários. Sejam eles leitores, autores ou pareceristas. Tá? Então, o primeiro passo, você vai clicar aqui em configurações, você vai clicar em revista, né? E aí ele vai aparecer algumas opções para você fazer essa configuração. Uma coisa importante é que essa versão do OJS que nós estamos lidando é com a versão 3, tá? 3.1.2. Ou seja, outras versões do OJS, principalmente a versão 2, várias instituições elas têm instaladas ainda a versão 2. Ela é bem diferente dessa versão 3. Tá? Então, esse tutorial aqui ele não vai servir para você que quer trabalhar com a versão 2. Tá? Você tem que pedir para a sua instituição para atualizar para a versão mais recente, que é a versão 3. Tá? Esse tutorial aqui só serve para essa versão. Bom, quando você clica em configurações e revista, você vai ter essas opções aqui. Primeiro, o título da revista. Né? Normalmente, o título você não altera, tá? Porque ele vai estar vinculado ao ISSN da revista. Então, você não pode alterá-lo. Tá? A sigla da revista e uma abreviatura, se você quiser criar. A editora, normalmente, você coloca a instituição, o nome da instituição a qual ela está vinculada. O ISSN, que é o registro eletrônico da sua revista. Tá? Toda revista ou anais, eles têm um ISSN. É um número único que identifica a sua revista. Esse ISSN, atualmente, ele só pode ser solicitado a partir da segunda edição que você lançar. Então, você começa as primeiras edições sem ele. Você não vai ter ainda ISSN. Somente depois que você publicar a segunda edição é que você vai pedir para a coordenação de publicações da sua revista para solicitar junto ao IBICT, que é o órgão que gerencia os ISSNs, para que ele faça essa criação. Aqui nós temos o resumo da revista. Tá? Esse resumo ele vai ser apresentado na página do portal de periódicos. Ele não vai aparecer no site inicial da sua revista. Ele é um resumo que ele tem por objetivo
ele é esse texto aqui, ó, ele é o texto que aparece no portal de periódicos, esse texto aqui. Tá? Então, a descrição inicial do portal de periódicos. Então, ele tem que ser breve, normalmente um parágrafo, e trazer as informações básicas da sua revista ou dos seus anais. No caso aqui, eu já criei alguns textos, né? A gente vai copiar aqui e colar, né, na página sobre da revista, que vai aparecer lá na página inicial do portal. Então, aqui tem, né, no caso, como são anais, tem aqui uma descrição do simpósio, né, qual é o objetivo e etc. Tá? Esse texto aqui vai aparecer lá na parte inicial. A equipe editorial é a equipe que gerencia a revista, ou os anais. Né? Então, no caso da equipe editorial, você vai ter várias funções. A primeira é de editor, ou coordenação editorial. Né? A segunda é o conselho editorial. Tá? Essa equipe editorial ela fica aqui, ó, na página sobre. Então, você vai clicar aqui sobre equipe editorial, vai aparecer. Então, aqui no caso da revista tem, né, o editor ou coordenador editorial, o conselho editorial, que são as pessoas que ajudam o editor a gerenciar a revista, a criar as diretrizes, a criar as normas e a gerenciar todo o trabalho de recebimento de textos e envio para pareceristas. Tá? O conselho científico, normalmente o conselho editorial é bom que se tenha de 2 a 5 professores e de instituições variadas. Tá? Não é legal que eles sejam da mesma instituição, isso para efeito de avaliação. Quanto mais diversificado for o conselho editorial de uma revista, melhor vai ser a avaliação dele junto à CAPES. Se ele tiver pessoas de fora do Brasil, ou seja, editores internacionais, é melhor ainda mais a avaliação, mas isso é muito difícil de conseguir, né? Normalmente nem todas as revistas têm acesso a professores de fora do Brasil. E o conselho científico, que são os pareceristas, ou seja, aqueles que vão dar parecer nos textos que são enviados para a revista. Quanto mais pareceristas você tiver e mais diversificado for o seu conselho científico, melhor para a sua revista, que você vai poder ter a capacidade, a possibilidade de avaliar textos de várias áreas diferentes. Então, aqui está o conselho científico da revista de História da UEG, né? Normalmente aparece o nome, a instituição, é a sigla, e aqui os consultores ad hoc, ou seja, esses aqui são pareceristas eventuais, né? Eles normalmente auxiliam no trabalho de avaliação, eles não são do quadro fixo da revista, mas eles podem vir a ser. Como que eu faço? No caso, normalmente, nós da revista de História da UEG, fazemos uma chamada de consultores ad hoc no início do ano, né? Então nós cadastramos novos pareceristas que vão ficar nesse quadro de ad hoc. Caso eles tenham um bom desempenho, ao final do ano, eles são efetivados e passam a integrar o quadro de pareceristas da revista. Aqueles que não se adequaram, às vezes demoraram muito para emitir pareceres, ou os pareceres não foram satisfatórios, eles são retirados, né, da revista sem maiores prejuízos. Esses consultores ad hoc aqui, ele é um consultor eventual da revista, ele ainda não faz parte, né, do conselho da revista. Então é interessante trabalhar dessa forma. Tá? Então essas informações vocês vão inserir aqui, na equipe editorial. Aqui no caso dos anais, como é um evento, nós temos da seguinte forma, nós temos o presidente do evento, a comissão organizadora e o conselho científico. Então nós já temos essas informações aqui, eu vou copiar e vou colar aqui, né? Ele vai aparecer lá na página do equipe editorial. Essa parte de sobre a revista, tá? Ela é uma parte que você pode detalhar mais sobre a sua revista. Você pode pôr um texto mais longo a respeito da revista, porque ele não aparece também na página inicial. Ele só aparece quando a pessoa clicar aqui no sobre a revista. E aí ele vai aparecer, o texto que está aqui é o texto que você vai inserir aqui nessas configurações. Então ele pode ser um texto mais longo. Aqui no caso, nós já, como são os anais de um evento, né, nós criamos aqui, tá, um texto básico de apresentação do evento, quais são o tema do evento, os objetivos e tudo mais. Então, eu vou colocar aqui, né, nessa parte aqui, isso é tudo que você vai configurar. Você clica em salvar, ele vai mostrar aqui que foram salvas e pronto. Né, vai estar lá na página inicial essas informações. Depois nós podemos configurar os contatos. Tá? Ou seja, o endereço de onde vai acontecer o evento,
né? O contato da pessoa que está gerenciando os anais, né? Então aqui você põe o nome, a titulação, e-mail, né, da pessoa que está gerenciando esses anais, e o contato de um apoio técnico. Caso tenha alguém que vá dar apoio técnico, se houver algum problema na hora da pessoa submeter artigos, normalmente é o próprio editor que faz isso. Mas se houver alguém diferente, você pode especificar aqui. Aí você clica em salvar, tá? E aqui você vai criar as seções da revista, né? Aqui no caso, como são anais, a gente ainda não tem essas seções, mas aqui você vai criar. Então, você vai colocar aqui incluir seção, e aí aqui você vai criar uma nova seção. Por exemplo, eu posso criar uma seção de artigo já tem. Então, eu vou criar uma seção de resenhas, né? Você põe uma abreviatura, res, a política de seção, caso haja, né? E salvar. Então, aqui você criou uma nova seção, né? Artigo já tinha, e aqui de resenhas. Tá? Então, aqui você vai criar todas as seções para para a sua revista ou para os seus anais. No caso de anais, normalmente as seções, no caso como são textos que vão ser publicados, que foram apresentados durante o evento, normalmente eles são apresentados em GTs ou STs, né, grupos de trabalhos ou simpósios temáticos. Então as sessões podem ser os simpósios temáticos, né? Você pode criar as sessões, o simpósio temático 1, lá vão ter todos os textos que foram apresentados naquele simpósio temático. Simpósio temático 2, todos os textos que vão ser apresentados naquele simpósio temático e assim por diante. Tá? Então, no caso de anais, pode ser dessa forma, né? Normalmente é o que se faz. Então, aqui, tendo configurado essa parte de revista, nós vamos passar para a configuração do website, tá? O website da revista ou dos anais. Aqui tem algumas outras itens que a gente vai colocar. O primeiro deles é o logo, ou seja, aquele topo que fica aparecendo aqui em cima. Tá? Então, nós vamos transferir aqui, você vai enviar o arquivo, né, com o logo que você vai ter para a sua revista ou para os seus anais. Então, aqui eu já criei um topo, né, para servir, para ser colocado. Então, aqui um topo que coloca as informações, né, o título do simpósio, tá, o local em que vai acontecer. Então, esse topo aqui a gente já tinha criado e nós colocamos ele aqui, nessa parte. O rodapé é aquele que vai aparecer na parte inferior do site, ou seja, vai aparecer aqui embaixo. Tá? Então, o rodapé ele tem que ser um texto bem breve. Ele não pode ser muito longo aqui, senão ele desconfigura a parte inicial. Então, aqui nós temos, eu já tenho aqui o texto que vai ser colocado no rodapé, tá? Que é um texto simples, né? Para convidar as pessoas, informações básicas aí sobre o simpósio. Outra questão importante é a questão da cor, né? Que vai aparecer, vai ficar atrás do logo, né? Normalmente a cor que ele vem configurada de padrão é o azul, tá? Mas aí você pode mudar. No caso aqui da revista de história eu coloquei branco, que era o que mais combinava com esse topo. Aqui, como o nosso topo tem tons de laranja, né, nós optamos por colocar o topo laranja. Então, esse topo, essa cor que está aqui de laranja, ela, na verdade, foi nós que configuramos, tá? E aí, essas outras questões que não são importantes, essa página aqui, ó, da imagem da página inicial, você pode colocar também. Quando você acessa aqui, olha só, ele fica dessa forma, tá? O conteúdo adicional, se você quiser colocar, né, ele é esse conteúdo que vai aparecer embaixo da edição. Tá? Então, esse é esse conteúdo que vai aparecer. Então, ele é muito importante porque ele vai aparecer na página inicial. É esse conteúdo que vai aparecer aqui, embaixo da edição. Então, é aqui que você vai configurar ele. Tá? Nós já temos aqui um conteúdo adicional para colocar, que são normas para inscrição do trabalho. Então, eu vou copiar aqui, colar. Tá? Ele aqui vai ter as normas para a pessoa se inscrever. Tá? Aqui que você vai colocar, é muito importante que você preencha essa parte, porque ela vai aparecer na página inicial do trabalho.
E essa miniatura da publicação aqui também é importante você preencher porque ela não aparece na página inicial da sua revista, mas é a imagem que vai ficar aparecendo no portal de periódicos, na página inicial do portal. Então essa imagem que está aqui na parte do portal de periódicos, todas essas imagens aqui, elas são configuradas aqui, ó, na miniatura da publicação. Então é importante você colocar alguma coisa para que ele fique aparecendo lá na página inicial do portal. Então nós vamos colocar aqui um logo do simpósio nosso. Tá? Essa é a última coisa que nós configuramos. Clique em salvar. Tá? Ele vai... todas as informações aqui foram salvas. Então a nossa página inicial da revista ou dos anais foram criadas. Olha só, ficou dessa forma. Aqui com o topo da revista ou dos anais. Tá? Aqui a parte inicial. Aqui ainda não tem nenhuma edição, porque nós não criamos ainda. Ainda vai ser criada. Em outro vídeo eu vou mostrar para vocês como criar uma edição. Tá? E aqui o rodapé. Então a página inicial da sua revista ou dos seus anais está pronto. Ela está configurada toda dessa forma aqui. Tá? Então essa era a primeira parte desse vídeo, para a gente ensinar vocês a configurar inicialmente uma revista ou uma página de anais no portal, no sistema OJS, tá? Versão 3.1, ok? Então, em breve nós vamos fazer outros vídeos aí, mostrando outras questões, outras etapas aí da configuração da revista, ok? Eu espero vocês em outra oportunidade. Até mais!